as impressoras, então configurações de sistema, configuração de impressoras, e a gente também viu como configurar os ícones laterais com a diferença de cada tipo de ícone. Hoje eu tenho funções pré-definidas, link externo, página interna, publicidade, e a gente viu como é que funciona essa configuração dos ícones. Se eu atualizar o meu cardápio até o momento, eu tenho os ícones laterais configurados aqui, não tenho nenhuma categoria no sistema e o conteúdo também não foi configurado ainda. Se eu clicar, por exemplo, em ver pedido, meu pedido está vazio, mesa 7 não tenho nada, vou voltar ao cardápio. Se eu colocar em alteração de mesa, eu vou ser levado à tela de alteração de mesa, então eu tenho que redigitar a senha, redigitar a mesa, então eu vou manter a mesa 7 mesmo. Se eu for chamar atendente, ele vai me falar: a solicitação de atendente para a mesa 7 foi feita. Lá no sistema eu vou mostrar para você depois com calma onde aparece, mesma coisa para o pedido de conta. Se eu clicar em ver nossa história, ele vai abrir uma página sobre a história do restaurante. Esse texto também pode ser editado, pode ser alterado, clicar em voltar, ou as promoções que ele vai me mostrar a publicidade. Não tem nenhuma publicidade configurada, então a tela permanece preta. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente configurar a publicidade e os adicionais, e a gente vai mostrar como fazer as categorias também. Então a questão da publicidade, como é que funciona? Se eu clicar aqui em publicidade, você vai ver que não tem nenhuma publicidade configurada, então está preto, né? Então eu posso colocar quantas publicidades eu quiser e editar elas à medida que eu achar necessidade. Então assim, se eu clicar aqui em adicionar nova publicidade, eu tenho algumas opções. A primeira é o título, um texto que eu posso colocar e a imagem de fundo. Então eu vou colocar um título aqui, Happy Hour em dobro. Um texto qualquer, venha curtir nosso Happy Hour às sextas-feiras. Cerveja em dobro até às 18 horas. E aí, de novo, upload. Se eu for aqui em fundos, eu tenho um fundo da escola aqui que eu achei no Google mesmo. Adicionar nova publicidade. Eu retornei aqui, eu tenho agora Happy Hour em dobro configurado. Vou adicionar mais um, que eu vou chamar de sistemas inteligentes. Vendendo meu peixe um pouquinho aqui também. Mesma coisa eu vou utilizar esse fundo azul aqui mesmo. Então, mistério. Se eu voltar ao meu menu aqui e eu atualizar ele, eu clicar aqui em publicidade, ele vai abrir para mim primeiro esse sistema com a imagem e depois vai abrir a imagem da escola. Esse corte aqui do lado é porque ele está ajustado para o tamanho do tablet, tá? Se eu diminuir o tamanho aqui para o tamanho do tablet, ele vai ficar direitinho. Você vê que ele apareceu aqui sobre o Happy Hour e ele fica rodando automático. Então essa é a publicidade. Vou botar o cardápio, ele volta à minha tela inicial. Questão dos adicionais, como é que funciona os adicionais? Eu vou configurar todos os adicionais que eu tenho disponíveis na minha loja. Então, sejam ele congelo, batata frita, pode ser mais ketchup, bacon, dobro de queijo e por aí vai. E aí, à medida que eu for adicionando os meus pratos, eu posso selecionar quais adicionais estão ou não disponíveis para esse prato. Por que a gente colocou adicionais numa forma diferente, colocou ele separado? Porque a gente viu que vários pratos utilizam o mesmo adicional, então não faz sentido eu configurar todo o adicional de novo. Então, se eu clicar aqui em adicionar novo adicional, é muito simples. A primeira coisa que eu posso colocar é queijo dobrado e o valor. Na questão do valor, a gente está utilizando apenas os números, então é 1,50. Vou adicionar mais um aqui, eu vou colocar gelo de graça.
R$2, tá vendo? Sem o símbolo do real. Se eu retornar minha lista, eu tenho aqui 3 adicionais configurados. Depois disso tudo, eu vou fazer a configuração de categorias. Cada sistema tem, cada cardápio, no caso, né, vai ter as categorias definidas por restaurante. Então, eu vou ter uma categoria, por exemplo, de bebidas. De novo a ordem, vai aparecer primeiro. Eu tenho a opção de configurar uma imagem de fundo para essa categoria ou não. A opção de esconder essa categoria ou não. E a impressora padrão. Todas as bebidas vão ser impressas no balcão. Eu também tenho a opção, quando a gente estiver configurando os itens, você vai ver, de poder adicionar uma impressora específica para um item. Por exemplo, todas as bebidas vão ser impressas no balcão, mas a vodka vai ser impressa no balcão 3. Então eu tenho como configurar uma impressora no balcão 3 e fazer apenas a vodka ser impressa lá. Então adicionei uma nova categoria, eu vou adicionar mais uma e vou chamar de entradas. Entradas pode ser 0, que ela vem antes do 1. E as entradas vão ser impressas na cozinha. Tornei a lista, tenho essas duas categorias agora. Você vê que elas não têm nenhum item configurado. Se eu retornar ao meu sistema e atualizar, você vai ver que as categorias vão aparecer aqui agora. Então eu tenho entradas e bebidas. E todos os meus ícones laterais. Se eu clicar em entradas, obviamente não tem nada configurado. E se eu clicar em bebidas também, não tem nada configurado ainda para bebidas. Então essa é a parte de configuração das categorias, dos adicionais e da publicidade.